Parece que independente do tempo, o anime de One Piece vai continuar tendo os mesmos problemas e mesmo que a qualidade da animação e da produção suba, a gente vai ter algo um tanto tenebroso. Eu pelo menos não gosto nem um pouco do que estão fazendo lá e você já vai saber exatamente o que é. Além disso, nesse vídeo a gente vai falar também do pôster e do que pensar da live action de One Piece. Apenas um conteúdo rapidinho, para quem não viu, vou deixar passando aí na tela. Eu achei que ficou interessante, assim, a gente não pode esperar muito, já que é da Netflix, e infelizmente as outras adaptações de anime a gente sabe o que aconteceu, e essa agora não parece que vai ser muito diferente. Tudo bem que a história pode ser interessante, já que é o próprio Oda que está ajudando, tudo bem que a maneira como as coisas são feitas ali na série pode ser interessante, mas tudo vai acabar sendo destruído pela própria produção? Talvez, né? Eles já não colocaram tão longo a quantidade de ar que vai ser feito na live action até por ter outros problemas mais à frente. O Chopper, então, deve ser um problemão, pelo menos da maneira como isso vai ser tratado. Eu acho que se for feito da maneira errada, a gente realmente não vai gostar. E aí, a reclamação dos fãs sempre vai ser gigantesca, porque todo mundo que fala de One Piece normalmente no fandom é bastante rigoroso com relação a tudo que acontece na obra. Duas principais coisas que dá para notar nesse pôster que eles fizeram é que o Sanji tá com certeza frequentando a academia. O cara tá gigante, né? Não sei se é por causa da roupa, não sei se é por causa do cara, do próprio ator, mas pelo amor de Deus, gente, que isso, o cara é gigantesco, mano. Sanji não é assim, Sanji é muito menor do que o Zoro, e o Zoro ali, tadinho, tá parecendo um palito. Daqui a pouco tá mais magro que o Luffy. A caracterização não só dos personagens, mas do cenário, eu acredito que não vai ser tão difícil de reproduzir, pelo menos próximo à maneira como o mangá faz. Eu acho que isso pode tornar tudo muito agradável aos olhos. Mas, novamente, tem que esperar, porque a gente não chegou a ver alguma cena em específico deles participando. O meu maior medo aqui é como vai ser retratada as habilidades do Luffy, já que elas são complexas e que trazem a necessidade de um auxílio visual que pode tornar a produção, né, o foco ali da produção tem que ser nisso, já que se isso for ruim, não adianta, não vai ter Sanji, Zoro, outro personagem que vai salvar esse live action. E agora vamos pro anime, né? O que o anime fez de errado dessa vez? Na verdade, ele não necessariamente fez algo de errado, mas só algo que realmente não parece que vai mudar independente do que aconteça. Nos últimos episódios de One Piece a gente tem visto uma animação um tanto diferente, com alguns efeitos que são mais interessantes até, parece que dá mais ênfase no que o personagem está fazendo, na habilidade que ele está usando, ou na trocação ali que está tendo, e a gente viu isso principalmente entre Yamato e Kaido. E nesse momento a gente viu o Luffy subindo como Momonosuke no dragão, e aí a gente viu a cena dele se transformando em Snake Man, utilizando o Haki do armamento e o Haki do Rei avançado para atacar Kaido. E o maior problema não é nem como isso foi feito, porque realmente a cena é bonita. A cena da transformação do Luffy é incrível. Parece que o personagem está realmente se transformando em outra coisa. Que, pelo amor de Deus, é uma diferença da primeira vez que a gente viu o Gear 4 no anime para essa atual, é gigantesca, é completamente outra coisa. Mas, infelizmente, alguns hábitos nunca deixam de existir. Se você olhar bem a cena em que o Luffy está usando o Jet Covering, eu juro, deve demorar 1 minuto para a habilidade chegar no Kaido. E isso é muito frustrante. Eu acho que a maior frustração que a gente tem em toda a história do anime de One Piece é o quão enrolado tudo que acontece ali é. A gente já tem uma certa enrolação no mangá, o que já incomoda muitas pessoas, mas no mangá existem alguns fatores, que é a pressa para fazer em 1 semana e manter o mangá em alto nível. Então às vezes o Oda precisa enrolar para depois ele conseguir progredir a história de uma maneira mais fluida e que não seja ou tão rushada ou tão demorada. Então às vezes a gente tem longos períodos em que a gente tem a obra se arrastando um pouco, mas isso é o de menos para o mangá. Para o anime, isso escala em 200, 300, 400 vezes. E o melhor exemplo
para essa situação é Dressrosa, né? Quem assistiu Dressrosa no anime sabe o que eu tô falando. Parecia uma eternidade para sair daquele coliseu. Enquanto o Luffy no mangá demora alguns capítulos, parece que no anime a coisa se torna muito maior. A gente tem literalmente uma guerra ali naquele coliseu. E isso é uma coisa que vai tirando o ânimo de algumas pessoas em relação ao anime especificamente. Claro, muitas das visualizações de One Piece vem do anime e isso vai continuar acontecendo porque é a plataforma, o jeito de se assistir, né, de acompanhar a obra mais natural. Eu só fico um pouco triste que o mangá ele tem que correr de uma maneira em que o anime nunca alcance ele e para isso o anime é completamente prejudicado. Lembrando que na época não tinha essa coisa de anime por temporada, principalmente anime em uma escala tão grande quanto essa, né? Se One Piece tivesse diversas temporadas, a gente provavelmente estaria indo, sei lá, para a 25ª temporada, onde o Luffy estaria chegando em Enies Lobby, ou seja, teoricamente para eles não é válido essa troca. Eles querem continuar passando ali o One Piece, ganhando dinheiro com aquilo e fazendo um trabalho que, por mais que hoje seja mais caro que antigamente, ainda é um trabalho que incomoda quando você compara a velocidade em que as coisas estão acontecendo com One Piece e qualquer outro mangá, no caso anime. E isso é algo muito complicado de se lidar, né? Porque eles simplesmente não querem criar algo que seja relacionado com outra coisa além da história. A gente tem fillers, mas são muito poucos e nada agregam de fato. Os fillers normalmente são bem ruins e são literalmente para encher linguiça. Por que eles não pegam a história de um dos filmes de One Piece e traz pro anime, para ver como é que funciona, se eles conseguem adaptar isso de uma maneira em que a distância do anime pro mangá fique maior e a gente possa ter um capítulo, no caso um episódio, de mais qualidade da próxima vez em que a gente tiver um momento crucial. Lembrando, a gente está no momento do ápice de One Piece, um momento onde todo mundo estava falando sobre e a gente teve uma cena dessas que, na minha opinião, incomoda. O Luffy ficou, eu juro, 3, 4 segundos preparando o soco, para o soco demorar 1 minuto para chegar no Kaido. É meio triste isso, porque o One Piece pode oferecer muito mais. Imagina ele numa fluidez com animações rápidas. Eu sei que hoje isso é inviável. Eles não querem que o anime chegue próximo do mangá e também tem que aceitar as pausas do Oda, mas eles podiam dar um pouco mais de atenção para esses fatos. Além de, na minha opinião também, mas isso é um fato só meu, parar de usar os efeitos sonoros de Dragon Ball e começar a criar novos, né, gente? Aquele som do teleporte do Dragon Ball tá até hoje sendo utilizado. Eu não acredito que eles fizeram questão de criar um novo, sendo que às vezes nem tem a ver uma situação com a outra. Dito isto, o diretor fez um ótimo trabalho. Eu acho que a direção de arte foi muito boa para esses últimos episódios e a maneira como está sendo retratado as habilidades e aquela maneira meio 2D diferente que eles têm utilizado nos episódios tem sido muito legal. Parece até um efeito CGI. Então, mesmo que eles não estejam utilizando essa ferramenta, eu acho que o esforço que está sendo posto nos episódios vale bastante a pena. Eu acho que de fato só teria que melhorar essa questão da velocidade. Eu sei que tem que comprar tempo, né? Porque é 20 minutos o episódio, não dá para botar 10 capítulos de mangá nisso, porque se eles correrem eles conseguem, mas eu acho que poderia ter um trabalho um pouco mais a longo prazo, pensando no quão importante é o final de One Piece, não só para Toei, mas para o Oda, mas para todo mundo. Então a última saga no anime precisaria ser muito bem adaptada. Nem que a gente tenha uma pausa, algo para fazer essa distância ficar ótima para que todos que trabalhem no anime possam fazer um trabalho tranquilo e sem pressa para entregar qualquer coisa e que gaste o menor dinheiro possível. Mas claro, isso é apenas a minha opinião. Deixa a sua aí embaixo, fala o que você achou sobre essa questão da live action, se você gostou do Luffy utilizando sapatos, né? Quem diria? O que fizeram com a sandália do Luffy? Claro, quem percebeu. Percebeu, quem não percebeu, só se ficou até o final do vídeo para saber. Enfim, eu achei muito esquisito, eu não quero que tirem a sandália dele. Lembrando que ela simplesmente só me aparece no pé dele. Quem lembra da cena do Gear 4 contra o Doflamingo sabe do que eu tô falando.
Eu acho que o One Piece está bom. A questão do anime, eu acho que realmente a cena me encantou bastante. Principalmente a maneira como ela é feita, esse estilo diferenciado, eu gostei. Mas eu realmente acho que essa questão da demora para cada coisa acontecer tá ficando até um pouco demais. Lembrando que alguns capítulos do mangá, às vezes foram feitos 7 páginas do capítulo para um episódio. Então só aí você já entende a enrolação que está sendo. Mas eles também não querem botar filler. Ou seja, o que, que eles querem, né? É uma questão muito complicada aí. Lembrando, deixa aí nos comentários o que você acha sobre a questão do Luffy com os seus sapatos, com relação a essas cenas do anime, se você viu o último episódio ou não. E eu vou ficando por aqui. Se você gostar, deixe seu like, se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma novidade sobre o One Piece. Um abraço, fui!